Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar primeiramente. Meu nome é Daniel, sou professor do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. E estou aqui como coordenador docente da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, que é a LASE, o FTM. Gostaria de agradecer muito a presença de todos para mais uma atividade, né, no formato de webinar, que nós estamos realizando nas últimas semanas. Antes de dar início à apresentação do nosso convidado, eu gostaria, por favor, que as pessoas que estão aqui presentes utilizassem o chat para informar de que área atuam, né, ou se são estudantes, qual o curso que estão realizando nesse momento e em que cidade estão, só para que nós tenhamos uma ideia do nosso alcance e o nosso convidado também, por favor. Aí utilizem o chat para isso. Gabriel, fisioterapia, UFTM, está em São Carlos. Vitor, fisioterapia, Uberaba, Minas Gerais. Tiago, também estudante de fisioterapia, em Uberlândia, Minas Gerais. Giovana, estudante de fisioterapia da UFTM, em Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo. Isadora, graduando em fisioterapia em Itapajipe, Minas Gerais. Giovanni, estudante de fisioterapia da UFTM, em Uberaba, Minas Gerais. Jéssica, também estudante de fisioterapia em Uberaba, Minas Gerais. Matheus, estudante de fisioterapia em Patos de Minas. Tarcísio, também fisioterapia da UFTM, em Franca, São Paulo. O Bruno, que está com o login LASE UFTM, também fisioterapia da UFTM, falando de Franca, São Paulo. Lavínia, estudante de nutrição do curso da UFTM, falando de Prata, Minas Gerais. Bruno, também da fisioterapia da UFTM, falando de Jaú, estado de São Paulo. Muito bem. É bom porque a gente consegue ter uma ideia, né, do nosso público. A Cindy aqui também, fisioterapia, UFTM em Uberaba, Minas Gerais. Conseguimos ter uma ideia do nosso público, do nosso alcance. Nós temos vários ligantes aqui presentes. Temos aqui também a Daniela, profissional de educação física e graduanda em nutrição pela UFTM. Muito bem. Isso é bom para que o nosso convidado saiba, né, qual é o público, quem são, né, as pessoas que estão aqui prestigiando o evento, e isso também ajuda a direcionar um pouco da nossa conversa. Então, eu gostaria de agradecer a todos. A nossa liga, a LASE, ela é uma liga multiprofissional, então ela busca sempre desenvolver atividades e ações que são de interesse para os cursos da área da saúde, da UFTM, que tenham interesse na saúde do atleta, na saúde esportiva. Então, nós buscamos, né, integrar docentes e discentes desses cursos da área da saúde que tenham em comum aí o gosto, né, e o apreço pela temática do esporte. Então, estamos trabalhando ativamente na liga, nos adaptando a esse formato remoto. Eu vou tirar aqui a tela de espera para que eu possa fazer aqui a apresentação do nosso convidado, e com bastante satisfação que nós trazemos aqui para a sequência dos nossos webinários, né, mais um convidado, o profissional Everton Santos. Ele é graduado em Educação Física pela Uniclar, nas Claretianas de Batatais, estado de São Paulo. Ele é personal trainer há mais de 20 anos, então já tem uma larga experiência na área, que nós vamos conversar sobre isso. Ele é professor em pós-graduação na disciplina de treinamento funcional na Universidade Gama Filho, ministrante de cursos e workshops na área de treinamento funcional, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ele é gestor da E9 Performance, especializada em melhorar as pessoas por meio do movimento. Então, eu gostaria muito de agradecer ao Everton pela presença, pelo aceite ao nosso convite em participar desse webinar. Ele será de uma dinâmica um pouco diferente
dos webinários anteriores. Quem já acompanha a LASE e os eventos que nós fazemos, geralmente nós abordamos primeiro o tema do ponto de vista teórico, com alguma apresentação, e em seguida nós fazemos o direcionamento das perguntas para o nosso convidado. E hoje nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente, um pouco mais dinâmica, no sentido de que as perguntas poderão ser feitas ao longo da própria entrevista, da própria conversa que nós vamos ter aqui com o Everton. Então vocês fiquem à vontade para utilizarem o chat durante o bate-papo aqui com ele, para tirarem as suas dúvidas, alguma curiosidade que vocês tenham, né? Provavelmente quando ele começar a abordar um pouquinho da experiência dele, isso deve suscitar alguns questionamentos, algumas dúvidas, então fiquem à vontade para utilizar o espaço do chat para isso. Everton, eu gostaria então mais uma vez de agradecer em nome da LASE pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. A gente sabe que não é fácil separar esses espaços na agenda, né? Durante aí a sua rotina de trabalho, mas carinhosamente você cedeu aí ao nosso convite e pôde estar presente aqui conosco. Então, eu gostaria de passar aqui a palavra a você. Você conte um pouquinho para nós, primeiro, da sua formação. Eu acho que tudo começa ali, né? Quando a gente fala de profissão, de atuação profissional, é natural a gente remeter à graduação, e talvez, às vezes, até mesmo aos motivos que levaram você a buscar por essa formação. Então, acho que a gente poderia começar a nossa conversa nesse sentido. Tá? Então, mais uma vez, agradeço a sua presença e conta um pouquinho para nós, por favor, como que foi a sua escolha pela profissão e a graduação, né? Como é que foi essa trajetória sua até que a gente construa aí, né, nessa trajetória profissional, a sua situação hoje, né? Conta um pouquinho para nós, por favor, Everton. Everton, por favor, confirme o microfone se ele está desabilitado. Eu não estou ouvindo o seu áudio, mas algumas outras Agora informaram tá que não. Agora sim. Se mais alguém puder confirmar, por foi mal. Bom, não, sem problema. boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos. Também está tendo um pouquinho do seu tempo em estar ouvindo a gente aí. Para mim é uma honra esse convite do Daniel participar desse evento de vocês. E em relação à minha história, sou de Franca, interior de São Paulo. A vida inteira fui atleta, desde pequeno, sempre fazendo algum esporte. Eu vim do atletismo, depois eu fui para o handebol, mais profissionalmente, mas naquela época ninguém ganhava nada. Então você participava de campeonatos paulistas, campeonatos grandes, mas apenas como atleta, mas não profissionalmente, ganhando nada, durante 15 anos. E acho que a minha ida à educação física se deu a isso, porque você convivia muito com o esporte, até no colégio, no primeiro ao terceiro ano, antes da universidade, né? Não sei qual que é o nome hoje, até sei até o nome que mudou. Então, no meu colegial, eu fiz até aquele curso técnico. Aqui em São Paulo tem o curso técnico da industrial que a gente fala, né? Eu fiz junto com a contabilidade. E aí eu vi que não era minha praia a contabilidade. Aí eu fui fazer educação física, né? Só que eu era sapateiro também na época. Então eu trabalhava aqui em Franca, quase todos os filhos pobres, né, são sapateiros. Não tinha outro recurso. Era Franca, é a cidade de sapato. Mudou muito hoje, mas ainda é o forte aqui. E aí eu fui fazer. A minha inscrição foi à noite. Quando a gente chegou lá para estudar na Uniclar, não deu o número de alunos para fazer a faculdade. Aí eu me peguei, estou contando essa história para vocês entenderem. Aí eu me peguei na situação que eu teria que sair da fábrica, que ia ser o meu recurso para pagar a faculdade, e ao mesmo tempo eu não tinha outro recurso. E como eu era atleta, eu cheguei para o pessoal
naquela época não tinha fiscalização, não tinha nada, isso em 1991, e falei, olha, eu quero fazer faculdade, vocês me dão um estágio? Aí o pessoal falou, não, pode matricular lá que você vai ter o estágio. Então, como se fosse hoje, o estágio pagaria R$ 700, a faculdade era 1.000. Aí, como a gente estava migrando do noturno para o diurno, eles deram 20% de desconto e faltava 100 para pagar a faculdade. Aí minha mãe pegou e falou, não, te ajudo, R$ 100, pode fazer a matrícula, tudo. Esquecemos do principal, que Franca a Batatais tem 45 quilômetros. E eu não tinha esse dinheiro também para pagar o ônibus. E da minha casa até a rodovia são 10 quilômetros. Aí eu falei, minha mãe, não, pode deixar que eu vou dar um jeito. Aí eu e outro amigo, que era vizinho também de bairro, falei, cara, vamos a pé, né? A gente vai até na rodovia, pede carona, e se der certo a gente estuda assim, se não der, não tem problema, não tem nada a perder. E eu estudei assim os 4 anos de carona. Eu pegava carona na rodovia os 4 anos, andava esses 10 quilômetros, sabe? Se tornou uma coisa assim, rotineira, né? Quando você faz o que você gosta, você nem viu. Então seja, para chegar até na carona, a gente andava os 10 quilômetros. E somente 3 vezes em 4 anos que eu não fui. Somente. 3 vezes em 4 anos. O resto, todas eu voltei, tá? E Deus é tão bom pra gente, quando a gente está fazendo uma coisa honestamente, com gosto, buscando, que às vezes eu ficava sem almoçar, porque o estágio era 2 horas da tarde. E eu, às vezes eu estava 1h30 lá na rodovia ainda, de Batatais, não pegava carona, e de repente pegava uma santa carona e o cara ia justamente próximo ao estágio que eu fazia. Falei, nossa, que maravilha. E foi assim, depois fui trabalhar já em 92, arrumei uma academia para fazer estágio à noite, e também ganhava lá uns R$ 100, aí isso aí eu já deixei de pegar o dinheiro da minha mãe, né? Bom, essa aí foi a maneira como eu consegui estudar. Profissionalmente, eu comecei a treinar handball, pessoal, handball, né? Em 96 eu passei no concurso da prefeitura, entrei como funcionário público, trabalhando no esporte, e ali eu fui dar aula nas escolinhas e trabalhava na academia à noite. Isso aí, em 2000, eu recebi um convite do técnico de voleibol de Franca, que foi até assistente técnico da Seleção Brasileira Juvenil, e para trabalhar com ele. Nunca tinha trabalhado com voleibol. Aí eu fui trabalhar com ele em 2000, fiquei até 2007. Em 2007, eu parei de trabalhar com ele e recebi um convite para coordenar um centro que eles estavam montando em Franca, em 2008 isso. Estavam montando um centro de treinamento de atletas, tipo uma academia. E é ali que começou a minha mudança. Eu também trabalhava na academia à noite, só que eu trabalhava com material convencional, que são as máquinas, certo? Aí ali começou a mudança. Em 2008, eu fui para essa academia. Cheguei lá, a academia já estava montada. Até quem montou os aparelhos foi o professor Daniel Santos, que sugeriu. Não sei se vocês conhecem, que é um doutor aqui na Unifran. E quando eu comecei a trabalhar, eu pensei, cara, eu não quero fazer isso. Eu não acho que isso é interessante, aparelho ligado ao atleta, entendeu? Porque o atleta é movimento. E aí eu comecei a estudar sobre o que eu poderia buscar. Eu tive a felicidade, em 2009, de começar a pegar primeiras coisas que estavam chegando para o Brasil. Então, eu conheci a primeira CrossFit do Brasil, que era CrossFit Brasil, que tinha acabado de chegar, fazer 6 meses, que é o proprietário de Dal Joel, chegado do Canadá, que foi a origem das CrossFit. E ali eu fui conhecer a CrossFit. Da CrossFit eu conheci o pessoal da Arte da Força, que é o treinamento de kettlebell. Dali eu conheci o pessoal do LPO, que era o Dimas, que estava trazendo um treinamento de LPO cubano, que LPO, para quem não sabe, é levantamento de peso olímpico. Só que é de maneira diferente, é uma maneira que você faz o LPO voltado para a preparação física de atletas, não de levantadores olímpicos. É diferente. Então, você utiliza o levantamento olímpico para o atleta.
essa modalidade. Então, tem algumas coisas diferentes, até o ponto que você abaixa a barra para subir ela, não sai do chão, porque isso é mais lesivo para quem não entende. O levantador olímpico, esse que a gente vê nas Olimpíadas, ele tem que nascer levantador olímpico, porque o quadril dele tem que ser diferenciado. É um quadril com acetábulo um pouquinho mais aberto para que ele agache mais. Então, a pessoa que não tem isso, com certeza vai lesionar. Tá? Então, você pega esses países nórdicos ou orientais, eles têm mais facilidade de se sair bem nesses esportes. E ali eu fui me formando, né, no que eu queria. Aí eu fui tirando os aparelhos da prefeitura. Em 2010 eu já tinha colocado o que eu queria, que era o treinamento de livre. Mas até então eu não tinha muito conhecimento, entendeu? Não tinha. Eu só tinha conhecimento da CrossFit. Comecei em 2010 o conhecimento com Querobel e LPO. Aí depois disso, a partir desses pontos, o cara que trouxe o Querobel para o Brasil, que eu conheci a primeira vez, foi o Thiago Passos, que hoje não está mais na Arte da Força, e ele vinha de Nova York. E ele fez o Arkansas, que era uma escola russa, de Pavel, e que depois esse Pavel montou a Strong First. Bom, aí começa a minha história com treinamento integrado funcional. Querobel, dos 5 anos para cá, eu fiz o curso da Exos, que é uma das mais renomadas escolas de treinamento para atletas dos Estados Unidos. Fiz os 3 níveis deles. Sou elite da Strong First, que é uma das maiores escolas de força. Para você se tornar elite, você tem que passar nos testes físicos deles, além do conhecimento teórico. Ou seja, eles entendem que um treinador de força não apenas fala, mas como exemplo. Então, os testes são... Não sei se vocês têm conhecimento de Querobel, mas só para exemplificar o que é um teste para você passar, você tem que fazer 100 snatches, que é um movimento que levanta até acima da cabeça com 100 quilos, com 100 snatches com 24 quilos para homem até 100 quilos, em 5 minutos. No caso, para mim se tornar elite, você faz 6 movimentos básicos. Primeiro você tem que ser nível 1 para depois ser nível 2 no Querobel. Você faz esses 100 snatches, você depois tem que passar no curso deles de barbell, que é o teste do barbell. Depois do curso você tem que levantar um levantamento terra com o dobro do seu peso. No meu caso é 160 quilos. Tem que fazer um supino com o seu peso e mais 25%. Então, no meu caso, na época foi 102 quilos. E um agachamento com o seu peso e meio. No meu caso foi 120 quilos, né? Tudo avaliado por eles. Para você passar no teste de body weight, que é o peso corporal, você tem que encerrar o curso, além deles te classificarem se você teve bom desempenho. É o teste de para homens, uma flexão com um braço e uma perna contrária, e o resto do livre. Então, quer dizer, você tem que ter uma estabilidade para você atingir isso aí. Aí você passando em todos esses testes, e aí o do press, você tem que fazer o press com 2/3 do seu peso, com uma barra que soma 2/3 do seu peso, 5 press. Então, você somando todos esses 4 cursos deles, você se torna elite. Hoje no Brasil a gente está em 11 ou 12 elites só, em relação no Brasil, né? Porque a escola é americana. Aí eu fiz o curso da Exo, Strong Force, sou level 2 de CFSC, que é o curso do Michael Boyle, que é é o papa do treinamento funcional. Sou level 4, que é do McGill, que é o cara que mais entende de coluna no mundo. É o cara que é o papa da coluna. Esse senhor, ele tem mais de 300 atletas olímpicos com medalhas olímpicas recuperado com ele de vários problemas, somente hérnias. Entendeu? O cara mais forte do mundo, que bateu 20 vezes o recorde
mundial de 500, não sei quantos quilos, 400 quilos, e no agachamento, o cara agachou com 400, 401, 402, eu não me recordo se é 400 ou 500, mas vamos dizer 400. Esse cara tinha 5 hérnias de disco. Ele voltou o cara, recuperou o cara para bater o recorde novamente, mais 20 vezes, até chegar a 420, por exemplo. Então, eu me apego a todos esses cursos, né, para me informar a minha formação no treinamento. Aí, agora recentemente, esse ano, eu fiz o curso da Procedos, que é tridimensional. A Procedos é um curso que foi lançado agora para o Gray Institute, que é o Gary Gray, que trabalha tridimensionalmente a pessoa nos 3 planos, pelo movimento, e o tapete do Procedos é um tapete direcionado que é como se fosse um mapa. Você põe ele no chão e você vai direcionando os ângulos, onde você quer que a pessoa ponha o pé em movimento, trabalhando nos 3 planos. É uma das formas que eu recupero muito atleta ou muitas pessoas comuns também. Eu fiz agora esse ano o Level 1, e agora em agosto eu estou indo para uma outra escola que é a Athletic Lab, que também está chegando no Brasil. Eu já era para me ter feito esse curso deles, e agora, agosto, eu tenho o Level 1 e Level 2 também. Tá? Então eu me apego a tudo isso aí para me formar minha base de treinamento. Quando eu digo do zero ao sucesso, é isso que eu vim contar para vocês, o que eu faço com os atletas e com os clientes, né? Isso aí é a minha formação até o momento. E as pós-graduação que eu fiz, né, de fisiologia e treinamento esportivo, na Gama Filho e na Uniclar, mas já faz mais antiga. Muito legal, Everton. Acho que você comentou muito bem aí sobre a sua trajetória, né, na graduação, né, como foi esse procedimento. Acho que a sua história, ela é uma história que é realidade de muitas outras pessoas, né, que tiveram que se esforçar muito para ter o acesso ao ensino superior, né, tiveram que vencer grandes desafios para isso, que tiveram uma oportunidade, né, durante a graduação de se desenvolver, né, enquanto formação profissional, e a partir daí buscar caminhos, e às vezes os caminhos iniciais não são necessariamente aqueles que a gente tem aquele desejo de seguir, né, exatamente naquele caminho, naquela atuação, e aí vem o conhecimento de novas ferramentas, de novas estratégias, técnicas, né, as capacitações que você comentou, né, você já realizou diversos estudos em diversos procedimentos de capacitação. Isso é algo contínuo, na verdade, né? É algo que você continua fazendo, estamos sempre aprendendo. Acho que isso, na sua fala, você coloca muito bem, né? Na medida que você fala em estar sempre atingindo um outro nível, ascendendo a uma outra condição, sendo avaliado, né, se você tem todos os requisitos, né, não só teóricos, mas práticos para ascender a essas outras condições, e muito aberto, né, a novas ferramentas, novas estratégias de trabalho, de treinamento. Acho que isso também é bem interessante na sua fala, me chamou bastante atenção. Eu reforço aqui aos que tenham interesse em fazer perguntas, né, para o nosso convidado, que utilizem o chat, à vontade para isso. O Ângelo já tem aqui uma pergunta, eu vou guardar as minhas outras perguntas para fazer ao longo da apresentação. Vou aproveitar aqui a do Ângelo, que acabou de fazer. Ele, né, fala: boa noite, Everton. Recentemente venho percebendo a popularização do treinamento com o kettlebell, principalmente através das redes sociais. E aí ele pergunta qual a vantagem do treinamento utilizando esse dispositivo. Bom, o kettlebell, quando eu comecei com ele, imagina em 2010, todo mundo todas as pessoas falaram que eu ia machucar todo mundo, tá? E hoje eu falo bem assim,
com uma experiência que eu tenho. O querobel não machuca ninguém, tá? Vamos dizer que isso aqui é um querobel, né? Se eu colocar ele aqui, né, em cima da mesa, ele vai continuar em cima da mesa. Ele não machuca ninguém. É quem vai manuseá-lo que machuca. Aí que vem, em relação às redes sociais, igual você falou, isso é um perigo. Por quê? Porque não é tão simples. É um treinamento que tem... o querobel ele tem mais de 300 anos na Rússia. Ele foi desenvolvido, o treinamento de querobel, Pavel desenvolveu treinamento para militares do exército russo no lugar das flexões de teste que a gente faz no Brasil. Os caras têm o treino de snatch para realizar com o querobel. O querobel é uma academia na sua mão, na verdade. Você consegue trabalhar potência, força, você consegue trabalhar reflexo, pegada, força de pressão, tudo com uma ferramenta só. Eu fiquei, durante 2010, um ano treinando somente com querobel de 16 quilos. Que foi assim que o cara que trouxe para o Brasil falou, ó, vocês vão treinar um ano com 16 quilos. Você tem que ficar mestre em 16 quilos para depois pensar em aumentar. Então, hoje, eu tenho treinado com querobel de 40, 44, 48. Hoje eu treinei mais leve, com de 32. Eu fazia 10 swing com uma mão só, com 32, e corria 100 metros e voltava, fazia 10 swing com outra mão, corria 100 metros, voltava. Depois eu fazia 5 snatch com 32. Isso eu fiz 10 séries de swing e 10 séries de snatch com 32. Isso para mim é tranquilo, é apenas um treino aeróbico. Certo? Então, o que eu quero dizer? Que tem que ser bem orientado. Não é qualquer um que possa te passar treino de querobel. Então, se você vai treinar com alguém, eu diria que você tem que primeiro perguntar qual é a escola dele. A gente tem só 2 tipos de treinamento de querobel. Então, eu estou dizendo isso das escolas russas. Veio de lá. Então, no CrossFit, eles inventaram alguns movimentos, que é o querobel americano, tá? E tem todos os estudos em cima disso aí, que você não deve levantar o peso com as 2 mãos acima da cabeça, né? Principalmente por causa das cápsulas do ombro. Eu não quero entrar nesse detalhe da fisioterapia, mas tem todos os estudos da lesão. Então, os caras fizeram isso aí. Por isso que muita gente lesiona fazendo isso. Mas tem 2 estilos só de querobel. O estilo hardstyle, que é o que eu trabalho, é o estilo rígido, e o soft, que é o esportivo. A diferença, aquele querobel colorido, uma alça mais quadrada, é do soft, do esportivo. O com a alça menor é o do hardstyle. Aí tem os oportunistas, que não sabendo que a alça do querobel, né, tanto ela faz, eu vou mostrar que você tem no celular. A alça do querobel, ela tem todo um estudo que se você pegar o querobel de 40 quilos, eu tenho aqui em casa até 80 quilos, tá? Se você pega o de 40 quilos, pega o de 24 e pega o de 80, a distância entre a alça e a bola é a mesma, independente do tamanho do querobel. Então, todo esse estudo ele mostra que não é simplesmente você ir lá e fazer uma bola de querobel, entendeu? Tem toda essa diferença. Eu vou estar procurando aqui, não estou achando essa foto, que eu tenho uma foto de todos os meus querobels alinhados. Então, respondendo a sua pergunta, primeira vez tem que ver a formação de quem está passando esse querobel, se ele passou por uma escola de respeito sobre querobel. A principal escola até então era a Arte da Força. Hoje a Strong Force chegou, tem vários certificados da Strong Force no Brasil que criaram os seus próprios, criaram os seus cursos separados, mas você vai ver a formação do cara. Se tiver lá Strong Force, pode ir de olho fechado que
uma coisa que a escola sempre te pede é: seja humilde em relação ao querobel. Não interessa se é de 6 quilos, se é de 8 quilos, se é de 12. Outra coisa também, os pesos são todos em puldes. Que é isso? É o peso russo, que é 16 quilos. Um pude é 16 quilos. Então, o querobel que vem da linha russa é 8, 12, 16, 20, 24, 32, 28. A hora que chega no 48, ele pula para o 56. Do 56 aí pula de 12 em 12 até 92. É toda nessa linha de PUD. Então, aí você tem no Brasil uns de 10, de 14. Eles não sabem que vem dessa linha russa, o PUD. Tá? Então, a recomendação é essa: respeito com a ferramenta, segurança. Primeira coisa é segurança, entendeu? Você não pode treinar um exercício com uma distância, alguém na sua frente com menos de 4 metros de distância, de preferência de frente um para o outro, não pode estar um na frente, na sua frente de costas, porque a responsabilidade é sua como profissional, se esse querobel escapar. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Perfeito, Everton. Vou aguardar o Ângelo se manifestar aqui, mas já enquanto isso, eu vou aproveitar a pergunta dele, porque eu acredito que o Ângelo acabou de confirmar que respondeu. Eu acredito, Everton, que o tema que foi proposto aqui para o nosso webinar, né, ou seja, treinamento do zero ao sucesso, respeitando a individualidade. É uma frase bem emblemática, né? Eu acho que tem um pouco a ver com o que você acabou de responder. Então, eu queria que você, se possível, explicasse um pouco melhor essa filosofia, né? Porque eu acho que isso deve representar a forma como você, há algum tempo, trabalha. Né? A partir de algum momento, eu acho que você deve ter criado uma filosofia de trabalho com base numa frase como essa, né? Em aplicar isso. Então, se você puder explicar um pouquinho para nós, por favor. Vamos lá. Esquece as ferramentas. Então, eu tenho o Querobel, que é uma excelente ferramenta, é a que mais eu treino particularmente. Eu tenho os Barbell, que eu treino no LPO também. Eu tenho bolas de medicine ball para treinar a potência. Eu tenho aquela máquina Kaiser, que é importada, que você trabalha potência pneumática. Então você pode fazer a velocidade rápida sem ter nenhum impacto. Não é igual o elástico, né? Que a hora que você estende, a força maior é na volta, né? Vamos lá. Vou dar um exemplo prático. Treine do zero ao sucesso. Vamos dizer que chega um cliente para mim que está com uma lesão no joelho, certo? E essa lesão no joelho é porque ele está gordo ou porque ele não quer fazer uma cirurgia, né? E os médicos, quase todos, mandam ele fazer hidroginástica, certo? Porque a hidroginástica, se não piorar, não vai, se não melhorar, não vai piorar. Bom, o que eu faço? Usando a ferramenta de trabalhar com o cara, pensando nos 3 planos, nós vamos fazer movimentos no qual ele não dói. Então, aonde for o limite do movimento dele, aquele ali é o sucesso dele. Ele só vai conquistar carga, conquistar melhores movimentos, conquistar algo mais no sucesso dele a partir do momento que essa dor ali não está atingindo. E eu faço alguns testes. Muitas vezes essa pessoa, ela sente dor porque ela não sabe aonde ela coloca a força, né? No agachamento, tem gente que agacha e sente dor. Aí você pede para a pessoa deitar em decúbito dorsal, e você pega, aqui é o pé da pessoa, certo? A planta e o pé, ela está deitada aqui. Eu venho e seguro o pé dela aqui. O pé esquerdo com a mão direita e o pé direito com a mão esquerda. Mito. Isso, pé direito que está de costas aí.
Então, eu estou de frente com ele, e ele está na posição, com a perna estendida, e eu segurando. Eu falo para ele, puxa sua perna para o seu lado, os joelhos na, na, no ombro, na intenção do ombro, né? Eles vão abrir um pouquinho, e eu faço uma pressão contra. Então, ele está fazendo força. O que ele vai fazer? Ele vai acionar os flexores do quadril. Se o joelho dele não doer, ele não tem problema de agachar. Porque ele não usa os flexores para descer. Ele deixa que a gravidade o desça. A partir do momento que ele usa os flexores do quadril para descer no agachamento, e você ajusta tanto o pé dele quanto o joelho, às vezes tem que ser mais aberto. O sucesso dele é mais aberto. Aí você pega uma pessoa com hiperflexibilidade, hipermobilidade, ela fecha os dois pés e agacha. Aquele senhorzinho que tira leite lá na fazenda. Você vai falar para ele que não pode agachar com os pés fechados, o joelho? Lembrou bem, não estou falando de carga, estou falando de ganhar movimento, né? Que eu trabalho muito assim, treino em movimento. A partir do momento que se põe uma regra, virou exercício. Entendeu? Só eu falar para você assim, no avanço, eu falo muito split squat. No avanço, ó, faz um avanço à frente e põe a mão no chão. A pessoa vai fazer o avanço à frente e vai flexionar a coluna. Normal, você deve flexionar a coluna. Você está fazendo movimento. Mas se eu colocar carga, eu coloco regra. Ó, você vai fazer um avanço à frente, mas você não pode flexionar a coluna. Tracione seu abdômen, desça em 90 graus entre os dois joelhos, o joelho que está com o pé na frente e o joelho que está indo para baixo. Faça esses 90 graus entre um joelho e o outro. Então, eu botei uma regra. Só que isso aí eu ensino, lógico, primeiro ajoelhado, mostro onde que vai ficar cada posição, esse quadrado entre os dois joelhos, né? Fazendo essa abertura. Aí eu pus uma regra, aí virou exercício. Então, treinar esse sucesso é primeiro, é conquistar a cada passo aonde ele vai. Então, primeiro é o quê? É o movimento. Vamos treinar movimento. Conforme ele vai conquistando o movimento, aí vai colocando carga. Eu jamais vou colocar carga se ele não tem o movimento. Então, o sucesso de cada um é limitado aonde a pessoa pode ir. Eu tenho uma aluna de 62 anos, ela treina comigo há 15 anos. Então, ela passou por essa fase muito do que eu treinava antes, de que treinava só máquina, e o que eu treino hoje, né? E ela confia muito em mim. Ela caiu de uma escada a uns 2 metros de altura, arrumando a lâmpada na casa, ela caiu de costas. E ela me ligou, e ela não é magrinha, né? Ela tem seus 90 quilos, com 1,65 m por aí. Ela pegou, me ligou e falou assim, o médico falou para mim que eu não posso treinar durante um mês. Eu falei assim, como que você tá? Ela falou assim, ó, eu tô com dor nas costelas, tô com dor no corpo inteiro. Falei, seguinte, fica essa semana em casa, deixa passar primeiro esses hematomas, e na outra semana você pode vir aqui. Ela veio. O que que eu fiz com ela? Apenas movimentação dos braços nos 3 planos. Então ela ficou de frente para a parede, como se vocês fossem a parede. Aí a gente começou. Busca o máximo que você pode sem dor. Aí ele ia à frente, lado, embaixo no pé esquerdo, embaixo no outro pé esquerdo. À frente, lado, trabalhando os 3 planos apenas com o braço. Virou de costas e fazia a mesma coisa. À frente, lado, atrás. Transversal, ia lá, ia aqui, lado, atrás. Depois utilizei fazendo a movimentação, né, com os pés para frente, para trás. Eu tenho esses treinos no meu Instagram, tá? Aí, tudo pensando o quê? Tridimensional.
E o mais importante é o olho. O olho, ele tem que ir direcionado aonde você vai. O olho. Isso influencia demais nos movimentos. Resumindo, com um mês que era para ela voltar a treinar, ela já estava treinando normal. Ela faz swing com 32 quilos, ela tem 62 anos. Ela faz swing com 32 quilos, agacha com 24 quilos, segurando no gobilete aqui. Ela é uma pessoa bem forte, né, para a idade dela. Mas o que eu quero dizer? Eu não fiz, não é que eu fui contra o médico, eu dou razão para os médicos, porque nós, profissionais de educação física, e eu me incluo, né, como profissional de educação física, nós não queremos buscar o conhecimento, porque é caro, entendeu? Se buscar coisa boa é caro. Então, cada curso desse aí que eu busco, para um final de semana, é 4 mil, é 5 mil. Então, o profissional da educação física não vai gastar isso aí. Então, eu me amparo nesses cursos que eu fiz com profissionais capacitados para me ter segurança no que eu faço. E isso eu tenho segurança. Entendeu? Eu não admito uma pessoa falar, primeiro eu questiono. Se o médico falar para alguém assim, você não pode agachar, eu falo para ela, como é que você chegou aqui? Ah, vim de carro, mas que jeito? Você veio por cima do carro? Como que você chegou aqui? Certo? Você teve que agachar para entrar no carro. Não, mas aí eu posso. Então, peraí, você pode agachar. Então, às vezes, até para a própria nossa profissão, do profissional, nós fazemos como a gente não dá essa segurança para os médicos. É diferente, falar, não, procura o Daniel, que ele sabe o que vai fazer com você. Porque a pessoa vai chegar lá no Daniel, e o Daniel não vai tacar a carga nela. O Daniel vai fazer movimentos com ela. A carga é ela que vai conquistar. E aí? Nossa, tá muito fácil. Toma aqui, ó, 6 quilinhos para as 2 mãos. Nossa, tá fácil. Tá doendo? Não. Ela vai conquistando. Na hora que você vê ela, essa pessoa, essa senhora de 62 anos, que eu estou citando ela, não, ela não podia levantar o braço, ela não podia agachar. Aí o que eu fiz com ela? Eu vou tirar o microfone aqui para vocês. Dá para me ouvir ainda, né? Ela não Sim. pode levantar o braço. Eu peguei a cadeira, falei para ela assim, por que você não pode levantar? Ela falou que nada acima da cabeça. Falei, tá bom então. Então põe a mão na cadeira e vai baixando. Vai baixando, vai baixando, vai baixando. E aí? Ela, não, eu falei, mas seu braço está acima da cabeça. Então, o que eu quis dizer? Que aí eu botei ela no outro plano, né? Só para ela ver que ela poderia, sim, depende de como a gente vê essa situação. Então, do zero ao sucesso é o seguinte, você sabe onde você está entrando, aí você tem confiança no que você está fazendo? Eu tenho confiança no que eu estou fazendo. Porque eu busquei essa confiança com essas certificações que eu venho buscando, entendeu? Então, para a pessoa falar, ela não pode, até cirurgia, eu falo, peraí, não, calma, vamos movimentar. E essa movimentação nos 3 planos, ganhando a movimentação para depois você conquistar a carga. Ou seja, eu não coloco carga, a pessoa que conquista. Perfeito, Everton. Muito interessante, né, ver a forma como você enxerga, né, esse caminho, né, que realmente ele é muito individual e você respeita, né, essas condições para direcionar o trabalho. Antes de fazer a pergunta aqui do chat, eu vou só fazer uma outra pergunta porque ela tem ligação com esse assunto. Eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião, Everton. Nesse caminho aí, desse treinamento do zero ao sucesso, né, respeitando a individualidade, há espaço para o trabalho multiprofissional? Você tem tido boas experiências em trabalhar junto a outros profissionais de outras formações, né, fazendo um trabalho multiprofissional com esses atletas ou com essas pessoas? Você comentou um pouco sobre algumas relações que às vezes acontecem de
algumas controvérsias que existem entre um profissional e outro, mas certamente a gente também tem casos bem-sucedidos para comentar. Como a nossa liga ela é multiprofissional, então é sempre um tema que interessa muito para nós, ver como que os nossos convidados pensam a respeito e o quanto eles vivenciam essa relação multiprofissional no seu trabalho. Então, se você puder falar um pouquinho para nós, por favor. Ótima pergunta, Daniel. Daniel, a maioria desses cursos que eu fiz é quase que empatado educador físico e fisioterapeuta. Quase. Do McGill, por exemplo, eu acredito que era 60% fisioterapeuta e 40% educador físico. Tirando da Strong Force, que é mais o pessoal da educação física, mas esses da Procedos que eu fiz, também, que é quase que igual, pau a pau, educação física e fisioterapeutas. Os profissionais amigos meus, fora de Franca, eles, o mesmo questionamento que eu vou falar aqui, eles têm. Às vezes eles não encontram profissionais do movimento para dar sequência ao trabalho deles. Que eles entendem o seguinte, eu não tenho segundo eles, aquela fisioterapia que o cara tem que ficar com você mais tempo, muito tempo, 20 sessão, 40 sessão, isso é passado. O que eu tenho que fazer é melhorar esse cara e já passar para você, Everton. E você dá sequência, porque a gente fala a mesma língua. Eu não consigo esse trabalho, ainda não tenho esse trabalho aqui em Franca. Eu já indiquei para amigos meus ou outros fisioterapeutas fazer os cursos que eu fiz, para ele entender o que é treinar pelo movimento, porque esses outros profissionais, tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, esse ano agora, o ano passado, eu estive em Nova York, em 2 centros de treinamento lá, de amigos meus, né? É tudo casado. Quem indica para ele é o médico, então, o estúdio desse amigo meu fica perto do parque ali, como é que chama o parque lá? O parque famoso lá de Nova York. Cara, eu fiquei lá uma semana. Você passa por dentro da fisioterapia para chegar no estúdio dele. E os clientes que procuram ele são clientes que vieram da fisioterapia após algum trauma, ou dor, ou a pessoa cansou de fazer a fisioterapia, começa com ele, ou não passou também pela fisioterapia, sabe? Então, quer dizer, mais ou menos dizendo, hoje a maioria dos clientes é cliente seguinte, imagina só, eu tenho um cliente que faz 2 anos que ela dorme com dor, a hora que ela acorda tem dor lombar. Imagina você consegue tirar a dor dessa pessoa e ela tem uma noite de sono. Isso é sucesso, entendeu? É disso que eu quero. Então, às vezes, do zero ao sucesso, você está dando uma qualidade de vida para aquela pessoa que ela vai ficar para você, cara. Eu tenho uma cliente que começou comigo faz 2 meses, assim. Ela veio fazer um teste, porque ela treinava com outra pessoa, e a outra pessoa falou que fazia o mesmo trabalho que eu. Eu expliquei para ela o seguinte: olha, vamos para São Paulo. Eu posso ir para Mococa, eu posso ir pela Anguera, eu posso ir por São Carlos, mas nós vamos chegar em São Paulo. Às vezes o caminho que eu escolho não foi o melhor, mas nós dois temos o mapa para chegar em São Paulo. Talvez esse profissional, ele escolheu um outro caminho que não foi legal para você, não melhorou você. Eu sei que no primeiro dia que ela veio, ela falou assim que nunca tinha dormido, faz 3 anos que não dormia daquele jeito. E até hoje, agora, ela já passou para 3 aulas, falou, não, eu nunca tive um sono. Isso é sucesso, eu entendo como sucesso. Então, eu não tenho, eu sinto falta desse profissional. Na prática, como eu trabalho com os atletas de Franca, e tem fisioterapeuta, tem isso aí e tal. A menina fez cirurgia.
E ele começou a trabalhar só com mecanismos convencionais, só máquina, né? E eu fez aquela parte toda de laser, que vocês fazem com os aparelhinhos lá, e máquina. Aí ela chegava para treinar comigo, tudo que eu fazia com ela, ela não tinha força, sem peso. E lá ela já tava tipo na cadeira extensora, quase zerando a cadeira extensora. A hora que eu colocava ela para fazer treinamento, isso é atleta, movimentos em movimento, ela não tinha força. Por fim, ela chegou para o fisioterapeuta e falou assim: ó, fazer o seguinte, eu só venho aqui e você faz essa parte dos equipamentos e a parte de treino o Everton faz comigo. Porque não tá batendo. Aí eu falei para ele, pode falar isso para ele e fala para ele me ligar. Aí ele falou, não, Everton, então fica você com essa parte aí. Eu sei que em 3 meses ela é uma puta de uma atleta, desculpa a palavra, é uma atleta muito boa de se treinar, sangue no olho. Ela tava, com 3 meses ela estava mais forte do time. Só que sem saltar. Porque ela teve uma LCA dupla, no mesma lesão, no mesmo joelho depois. Entendeu? Aí a pandemia agora veio, eu não sei se ela volta mais a ser atleta. Mas o que eu quero dizer é que eu não tenho, eu indico os cursos, o pessoal acha caro, mas coisa boa é cara, né, Daniel? Não adianta, esses caras não vão vir de fora aqui, né, indico para vocês aí, vai ter agora graças à pandemia, vai ter o Perform Better Connect, né? Depois eu passo para o Daniel por onde vocês podem entrar. Aqui tá tipo 300 ou 400 reais. Vai ser de 6 a 9 de agosto, via internet, traduzido, com grandes profissionais, a maioria fora do Brasil, por esse valor. É tipo 10 reais por cada palestra, né? Mas eu não tenho, eu preciso dessa. Eu tenho médicos que treinam comigo e me indica cliente, né? A hora que o cara, às vezes ele fala, não, vai lá com o Everton, mas eu preciso desse profissional da fisioterapia para trabalhar junto, entendeu? Tá aliado nesse treinamento de treinar movimento, treinar no sucesso, né? Mas eu não tenho, eu preciso. Legal, Everton. Acho que você colocou muito bem a necessidade, né, do trabalho multiprofissional. Não é fácil implementar isso. É claro que nós temos vários exemplos bem-sucedidos no nosso país, mas acho que, como você comentou, acho que em comparação com outros países, né, que já estão num nível de desenvolvimento em treinamento um pouco superior ao nosso, essas experiências no nosso país acabam deixando a desejar, né? Então, geralmente temos mais dificuldade em encontrar trabalhos multiprofissionais sendo executado realmente com tanto engajamento, né, dos profissionais. Acho que fica a dica sua, Daniel, né? desculpa só fazer Fica a um dica, atento, claro. que às vezes eu coloquei errado. Tem muitos grandes profissionais no Brasil e não é barato ouvir esses caras, entendeu? Entra no mesmo patamar dos internacionais. O que eu quero dizer é que é o seguinte, meu, que você quer ouvir um cara bom, não é barato. Invista no seu conhecimento, não é barato. Sim, com certeza. Everton, vou passar aqui para as perguntas do chat. O Tarcísio ele fez uma pergunta há algum tempo, ele deu Certo. parabéns, né, pela sua trajetória, e ele pergunta de que formas você acredita que o treinamento funcional revolucionou a preparação física no esporte? Se a gente pegar desde tempos atrás, ninguém tinha máquina, né? Então, sempre se treinou fora máquina. Mas não é que revolucionou. Eu acho que isso no Brasil, hoje, o pessoal começou a entender que quanto mais próximo do movimento, mais próximo da realidade do que você quer, né? Trabalhar com o atleta, menos lesivo é. Vou te dar um exemplo da cadeira adutora e abdutora. Então você senta na cadeira e faz isso e isso. O
Que movimento que você vai fazer de adução e abdução no esporte, no voleibol, no futebol, no handebol, no atletismo, entendeu? Um exemplo que eu posso dar é esse exemplo aqui. Estou em pé. Dá para ver que eu estou em pé. Se eu vou para o lado esquerdo meu, eu estou fazendo uma adução da perna esquerda e uma abdução da perna direita. Eu estou com o pé na frente e outro atrás. Se eu girar o meu tronco contra a minha perna na frente, eu estou aduzindo as duas pernas. Se eu girar o tronco ao contrário, eu estou abduzindo as duas pernas pelo movimento do meu tronco. Eu dei um exemplo apenas assim, clássico, assim, bem simples. Ou seja, você começa a pensar, bom, eu quero trabalhar com a rotação do tronco desse cara e... Opa, peraí. Eu quero a rotação do tronco desse cara, mas o foco não é a rotação do tronco, é a adução da perna dele. Principalmente em movimentos que tem muita rotação. Handebol, futebol. Eu tô com um médico agora que ele fez 2 cirurgias no quadril. E o médico dele é um dos do Bambam do Brasil, da Unicamp. O cara falou, ó, você pode fazer todos os movimentos, menos rotação interna do quadril. Sabe como eu estou fazendo a rotação interna do quadril dele? Com o tronco. Ou seja, ele fica em isometria tanto unilateral como bilateral, e eu realizo os movimentos dele com o peso, com o tronco. Só que aí eu estou exigindo da adução dele, da rotação interna do quadril dele, sem ele movimentar a rotação interna. Então, respondendo a sua pergunta, é uma evolução de se pensar que você trabalha as musculaturas, não é o músculo principal. O músculo, ele é acionado pelo movimento. Enquanto que na musculação convencional, que é ótima para o músculo, mas não em movimento. É pegar o fisiculturista que quer treinar a estética dele. Então ele vai fazer bíceps de um jeito, vai trazer de outro jeito, vai buscar de outro jeito, mas está treinando isolado. Para o esporte, ou para... O que você usa um bíceps isolado? Né? Se a gente pensar em qualidade de vida, não sei. Em forma que você pode pôr a pessoa aqui, carregando alguma coisa, segurando, e você fazer o agachamento da isometria do seu bíceps. Será que não é mais próximo de alguma coisa que você vai precisar carregar? Entendeu? Então, não é uma evolução, mas sim uma enxergar que o músculo tem que ser acionado pelo movimento, e não que ele não é o principal. Ele vai ser acionado, mas ele não é o principal. E no caso dos atletas, é o que interessa. A musculatura tem que ser acionada pelo movimento, não treinar ela isoladamente. Eu não sei se é isso que você queria saber. Muito legal, Everton. Vou deixar o Tarcísio confirmar aqui depois. Enquanto isso, eu já vou encaminhar a pergunta do Fernando. Ele ficou com dúvida em relação à questão do quadril, né, que você havia comentado, a importância da mobilidade do quadril no levantamento de peso olímpico, né? Com altas cargas, diminuindo o risco de lesão. Se você poderia explicar um pouco mais a importância, né, dessa questão da boa mobilidade do quadril e até, de certa forma, uma predisposição anatômica favorecendo, né, atletas para um bom desempenho nessa modalidade. Eu acho que foi nesse sentido que ele fez a pergunta aqui. É o seguinte, você pega, para entender o que eu tinha colocado lá atrás, hoje, não é qualquer pessoa que pode tirar uma barra do chão
para fazer um levantamento olímpico e cair em overhead, que é quando você está com a barra em cima da cabeça, só que o seu quadril, ele passa da linha do quadríceps, né? Que a gente entende que um agachamento, pelo menos em avaliação, um agachamento bom é você conseguir ver que o seu quadril está um pouquinho mais baixo que a linha do quadríceps. Está ótimo, não precisa mais que isso, não precisa ir lá no fundo, né? Então, o que eu quero dizer? Que para essa pessoa agachar até lá embaixo, o que os pessoal faz? A barra, quando o cara está fazendo um levantamento olímpico, o máximo que ele vai conseguir é pelo tamanho do braço dele erguer essa barra até no máximo, aqui, ó. Até no máximo aqui. O resto é toda a mobilidade dele, a velocidade dele, que ele entra debaixo da barra. Então, se a pessoa não tem esse quadril, essa estrutura do quadril dela, para fazer isso, ela vai lesionar. Então, o que é sugerido? Que você utilize a barra em pé, posiciona com essa barra no máximo até o seu joelho e salta dali, caindo semiflexionado. Porque o que interessa é a potência do movimento. Isso é o que eu faço com os atletas e isso não lesiona, certo? Os caras fazem isso mais para entrar embaixo da barra, para pôr mais carga. Esse é o grande risco, se a pessoa não tem a estrutura para isso. Tocando no assunto da mobilidade do quadril. A gente tem que ter a mobilidade e a estabilidade em equilíbrio. Se a pessoa não tem estabilidade, vai dar merda. Se a pessoa não tem mobilidade, vai dar merda. Nenhum dos dois pode ser mais que o outro. Os dois têm que estar em situação ótima, pelo menos boa, certo? Se você tem o quadril rígido, a sua coluna lombar vai te avisar, com certeza. Porque muitos dos seus movimentos estão no quadril. Se o quadril não se move bem, a coluna lombar se move bem. Ou seja, a coluna lombar, segundo McGill, não foi feita para se movimentar. Ela foi feita para suportar carga. Quem se movimenta é o quadril e a coluna torácica. É ela que tem a mobilidade de movimento. Se você prestar bem atenção num taqueador de beisebol, na hora que ele taqueia, ele gira muito o quadril dele internamente da perna de trás. É um movimento puro de quadril, não é de coluna. Então, resumindo, se você não tem uma boa mobilidade, estabilidade para o movimento de LPO, eu não recomendo que você faça. Se você não tem uma boa mobilidade do quadril, com certeza você vai sentir a lombar. Com certeza você vai sentir a lombar. Não sei se o Daniel concorda comigo, mas ela vai chiar. Não, concordo sim, Everton. Acaba tendo uma compensação, né? Por um déficit de mobilidade na articulação coxo-femoral, as articulações que fazem parte de uma mesma cadeia cinética, ou distal ou proximal, acabam compensando, né? Então, a coluna lombar, pela proximidade, pela conexão via sacro e pelve, né, ao quadril, acabam sendo sobrecarregadas, é natural, faz todo sentido, concordo plenamente. E aproveitando esse conceito de cadeia cinética, Everton, tem uma pergunta aqui do Bruno, ele parabeniza pela exposição, né, comenta que foi bastante interessante o que foi abordado, e ele pergunta para você falar um pouquinho mais sobre a importância da cadeia cinética durante o desempenho esportivo em atletas de base. Então, acho que é uma pergunta mais específica para o atleta iniciante, mas ainda de uma idade, né, um pouco inferior, né, iniciando lá na base, algum tipo de preocupação em especial para ele, Everton? Olha, eu trabalho, os atletas, as crianças mais novas que eu peguei são da ginástica olímpica. Então, eu acho que o mais novo devia ter 6 anos, 7.
Mas aí já é do pré-treinamento, né? Eu não pego as escolinhas, eu pego o pré-treinamento. Olha, é uma delícia trabalhar com esse pessoal. Nossa, o que você pedir para eles fazer vai acontecer. Aí entra o grande problema, que eles não têm muita estabilidade, né? Faltam para eles a força de estabilidade, né? Principalmente unilateral. Então, o que eu te falo para você? Independente de criança ou adulto, pensa como a gente vai desenvolver isso aí. Pensa numa árvore, certo? Você passa. Quem que. A pergunta é de quem? É do Bruno. Bruno, imagina você tem um caminho, você passa por uma árvore linda, todo dia. E um belo dia você passa, essa árvore caiu. E essa árvore era florida, bonita, tudo. Tronco muito grande, para abraçar o tronco tinha que ser 3 pessoas. Aí você fica sem entender, mas como? Como que ela caiu? Se coloca agora o ser humano naquilo ali. Quando você olha uma pessoa, você não sabe que tipo de árvore que ela é. Essa árvore caiu porque ela era oca por dentro. Os cupins comeram ela ficou oca, mas por fora ela estava bonita. Então a construção de uma pessoa ou de um atleta se dá primeiro pela sua base, pelo seu alicerce. Ninguém sabe, você vê um prédio para cima, mas você não sabe o que é para baixo. Você não sabe o quanto de concreto foi para baixo ali para suportar aquele prédio. Então, tanto atleta, tantas crianças, qualquer pessoa, primeira coisa é a base, é o centro dela. Eu tenho que montar o pilar dela. Não interessa por enquanto os braços dela, nem as pernas, que são os galhos bonitos dela. Eu não posso me preocupar com esses galhos. Eu tenho que primeiro me preocupar com o pilar dela. Então, a primeira coisa, independente se é criança ou não, é essa base. Criar um pilar forte, para depois começar a pensar nos galhos. Tá? Então, eu não vou pensar em movimento nenhum até que esse pilar seja forte. Me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo assim, simples. Nem todo mundo sabe fazer uma prancha, que é parar com os braços, antebraços no chão, estendidinho. Nem todo mundo sabe fazer uma prancha. A gente chama da prancha da Strong Force, né? Prancha força. Como? Você tem que conectar os pontos. Primeiro, você põe a pessoa com os braços apoiados no chão e tá com o quadril no chão. Aí você pede para ela apertar o glúteo o máximo, como se tivesse uma moeda ali. A partir do momento que ela apertar o glúteo, você fala para ela subir até a posição correta, né? Travando o abdômen. A hora que ela está travando o abdômen, você pede para ela fazer uma força com o cotovelo no chão e com os pés que está atrás, tentando se fechar sem sair da posição, como se fosse uma caixa. Cara, é 10 segundos. É 10 segundos. E aí você pega um filho da puta, tipo o Everton, que fica socando a pessoa do lado assim, no bumbum, do lado, ó, tá. No caso das meninas, eu pego um bastãozinho, né? Ó, é porque a pessoa perde o estímulo. E você tem que ficar lembrando, estímulo aqui, 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 10 segundos. Aí vem alguém falar que uma pessoa ficou 3 horas na prancha. Tá, não. Ficou 3 horas na posição, mas não em prancha. E aí você vai criando, né, esse pilar. Eu posso pegar um querobel, pôr a pessoa prancha em pé, ela fica em pé, trava o dorsal, glúteo, abdômen, você faz a mesma coisa segurando qualquer peso aqui, ó, ou a mão aqui, qualquer peso. Você começa a desafiar, estimular ela, o abdômen, glúteo, dorsal. Esses são os 3 pontos principais do pilar: glúteo, abdômen e dorsal. Vai fazer uma barra fixa, e é interessante, você não tem pontos que você não consegue conectar se você fizer um antes. Você não consegue, por exemplo, você vai fazer uma barra. Se a pessoa fala, trava o abdômen e fala para travar o glúteo, ela não consegue. Tem que ter uma sequência. Trava o glúteo primeiro, depois o abdômen e o dorsal. Se você fizer o inverso, trava o dorsal. Agora trava o abdômen, mas não estou conseguindo. Trava o glúteo, não consegue.
Então, a conexão de como você vai ensinar faz toda a diferença. O resultado do zero ao sucesso é isso. No treinamento, eu falo muito isso. Eu posso te dar um treino todo pronto. E que eu posso te dar uma receita de bolo. Você nunca fez um bolo, você nunca fez um treino. Aí você vai lá e pega o pó royal e joga junto com a farinha. Não, você pega o glacê, joga junto com a farinha lá e tal. De repente você fala assim, gente, mas o bolo tá muito feio. Cadê o enfeite do bolo? Você jogou lá no lugar, na hora errada. Treinamento é a mesma coisa. Se você conecta errado os pontos, você não vai ter o sucesso lá na frente. Tem que estar tudo no seu momento certo. Por exemplo, você não treina potência no final do treino. A potência tem que ser treinada no começo do treino, para você ativar os principais músculos de velocidade. Agora, se estiver cansado, você vai treinar a velocidade, mas não o máximo da sua velocidade. Então, você quer treinar pliometria, você quer treinar potência, tem que ser primeiro. Agora eu quero retreinar a resistência de potência. Aí pode ser no final, porque você está treinando só resistência, mas não com o objetivo de aumentar a sua potência. Só de resistência. Então, a conexão da hora que você faz, tem que estar tudo ligado. Mas o principal da pergunta sua, Bruno, dos atletas, é o pilar. Tá? Ou de qualquer pessoa. Tanto que na minha sessão de treino aqui, a pessoa chega, eu passo o rolo de liberação miofascial, faço isso há 10 anos, e agora, ano passado, começou a ser mais modinha, né? Até entendo que eu falei isso há 10 anos, por exemplo, meu irmão que era técnico do handebol, que é técnico de handebol, aí há 2 anos atrás, falou assim, nossa, eu vi uma equipe que veio treinar aqui em Franca, todo mundo antes da partida passando rolo. Às vezes tem santo de casa não faz milagre, né? Você tem que... Então, primeiro aqui no estúdio, todo mundo pega o rolinho, depois eu passo um trabalho de ativação junto com mobilidade. Ao mesmo tempo que ativação, tem exercício de mobilidade, de encaixe, mas eles nem sabem disso. Fazem. Depois eu passo uma preparação de movimento, dependendo qual que é o treino. Eles vão fazer uns movimentos mais ativos, preparando para aquele treino. Depois é o treino. E os atletas são a mesma coisa. As intensidades que mudam. Né? E o atleta, aí a gente entra em outra parte, que depende se a competição está longe, que fase que está, né? Respondido? Muito legal, Everton. Muito bom aí o raciocínio que você tem. Acho que vale aí de exemplo, né, para os nossos alunos que estão assistindo, ou para profissionais também que atuam na área, que fica interessante você compartilhar a sua visão. Nós não tivemos nenhuma outra pergunta aqui inscrita no chat. Eu gostaria de fazer uma pergunta, deixa eu só verificar aqui. O Bruno acabou de pedir aqui mais uma, aqui no finalzinho do segundo tempo. Em relação ao CrossFit, desde quando você conheceu a modalidade, o que você pôde perceber de técnicas, exercícios e atualizações ao longo do tempo, né, comparando atualmente? E se o esporte no Brasil é igual ou similar na prática? O que você tem visto? Bruno, eu conheci a CrossFit em 2010, final de 2009 e 2010. Foi o primeiro curso no Brasil da CrossFit. Eu tive a felicidade de estar lá. Eu achei a mina de ouro. Falei, nossa, isso aqui é a mina de ouro. Vamos pontuar agora. Depois que eu comecei a conhecer outros profissionais em outros cursos, eu comecei a entender que, peraí, não está se encaixando. A CrossFit, ela pegou vários exercícios, nada é novo não, tudo existe, tá? Hoje ninguém inventa nada não, tudo se copia, aperfeiçoa, mas... Então ela pegou vários exercícios e criou o WOD, Work of Day, treino do dia. Eu tenho amigos certificados, com as mesmas certificações que eu tenho,
que são donos de CrossFit, mas eles não levam ao pé da letra CrossFit, certo? O que eles fazem? Porque ao pé da letra da CrossFit, você vai lá, aquece tudo, aí tem no dia lá um treino de a técnica, né, de alguma coisa e depois pau. Ou é por repetição, ou é por tempo, ou é por carga, e sim. Então o que acontece? Você pega uma pessoa que nunca, só voltando atrás para vocês entenderem, a CrossFit foi criada para militares. Então são pessoas extremamente treinadas. Ninguém chega numa guerra meia boca. Ainda mais nos Estados Unidos, que eles sabem que sempre estão em alguma coisa. Então, nesse tempo foi criada lá. Então, o cara, nos Estados Unidos, já era muito preparado, canadense, que veio do exército. Aí você pega o brasileiro, que não tinha vivência com isso. Pega uma coisa nova, não tem histórico nenhum de exército. Mal e mal um tiro de guerra um ano. Sedentário, ou mesmo que não fosse sedentário, e começa a botar barra para cima da cabeça, então o que acontece? Começou a ter muita lesão. Eu tinha visto um estudo de 25% de lesão de cada 4 pessoas, uma lesionava. Isso os fisioterapeutas estavam soltando até champanhe, né? Então, Bruno, o que eu vejo? Tem bons profissionais na CrossFit que não levam ao pé da letra. Eles separam as pessoas, quem pode fazer isso e quem não pode fazer isso, adaptam os exercícios para quem pode fazer, certo? Eu tenho vários amigos que têm CrossFit e fazem isso, não levam ao pé da letra. Não é todo mundo que pode pôr uma barra para cima da cabeça. Não, não é todo mundo, tá? Em velocidade, que é o LPO, que é o que rebenta ali, é o LPO, não é os outros exercícios não, tá? Você tem o teste que você faz de até onde a pessoa pode agachar. Você põe a pessoa de 4 apoios, fecha, manda ela fechar os joelhos, né? Aduzir os joelhos. Eu tô falando é que a gente tá acostumado a falar para as pessoas mais comuns, né? E fala para ela ir jogando o quadril para trás. Vai jogando, vai jogando. A hora que começar a sacral dela a mudar a trajetória, opa, aí você viu que ali não vai quase nada. Você pede para ela afastar os joelhos, ficar mais ou menos na posição de agachamento, em 4 apoios, 6 apoios, né? E vai voltando, voltando, vai jogando o quadril para trás. Aí você viu que começou a sacra arredondar, parou. Ali você já determinou para cada cliente aonde é o limite do agachamento dela. E você vai melhorando com isso aí. Então, para cada um tem o seu limite. Então, em relação ao CrossFit, eu não tenho nada contra CrossFit, mas os grandes profissionais do movimento internacional, pode ser brasileiro também, mas reconhecido como internacional, eles falam o seguinte, que os caras são burros, porque a marca é muito forte, né? Todo mundo hoje associa que qualquer treinamento que é com peso livre, isso é CrossFit. Esse Michael Boyle mesmo, que é o papa do treinamento funcional, as pessoas falam para ele, aqui é CrossFit? Ele fala assim, mas não tão burro. Ou seja, não vou perder meu cliente porque ele está achando que aqui não é CrossFit. Mas não tão burro. Então, é nisso que eu estou falando. Depende muito do profissional que está lá. Eu conheci a CrossFit aqui de Ribeirão, gostei muito do trabalho deles, CrossFit Ribeirão. Eles se diferenciam, entendeu? Você não está preparado para fazer LPO, a gente tem uma aula só de LPO com o professor, entra nessa matricula, nessa aula dele, que ele vai falar que hora que você está pronto para entrar no OD que tem LPO, mas você não está preparado. Entendeu? O LPO, ele é hoje, eu digo assim, ele é um arroz com feijão para atleta. Certo? Mas o atleta precisa ser, o atleta, ele tem que ser rápido.
Ele tem que ser rápido. Atleta não pode pensar em ser lento, seja qual for o esporte, porque ele tem que ser rápido. Então você tem que treinar movimentos rápidos com ele. E LPO não tem como tirar. Você pode fazer de outras maneiras, não fazer com barra, fazer com double, que é ótimo também, somente para quem tem problema de ombro, você faz unilateral, você cria uma situação muito favorecida para o ombro dele. Porque a barra em cima da cabeça não é para qualquer um. Perfeito, Everton, muito legal, muito bom aí a explicação que você fez, o Bruno agradeceu aqui no chat. Eu gostaria de deixar uma pergunta aqui no final, Everton, que essa mensagem aí que a gente está conversando, né, com você, que a gente vai estar muito em breve adicionando no canal da LASE, então ela poderá ser acessível, né, a outras pessoas que de repente não estão aqui nesse momento participando da conversa. Eu queria que você passasse uma mensagem final, Everton, para aquela pessoa que pretende entrar nessa área, pretende atuar nessa área. Acho que uma coisa que você já trouxe que é muito importante é ter a vivência antes, né, de trabalhar com isso. Mas eu queria que você passasse uma mensagem final, né, por onde começar, né, para quem deseja trabalhar com isso, né, que encontre nesse caminho aí um meio, né, que motive o trabalho. Então, qual é o caminho aí? Por onde ela começa, né? Qual que seria a sua mensagem, sua dica aí para quem pretende iniciar essa formação? Bom, primeiro caminho para treinar é principalmente quando a pessoa às vezes está iniciando, mas vem do treinamento convencional. Antes de você pensar em qualquer caminho, tudo que você fizer, pratique você. Você tem que ser a sua própria cobaia. Para você ver a dificuldade que é o que você vai passar para o seu cliente. Né? Eu tenho dificuldade, somente por causa do handball, no meu ombro direito. Eu tenho que fazer uma liberação danada ali para mim conseguir fazer alguns treinos. E alguns eu evito, eu não faço LPO com a barra. Eu só treino o LPO com a barra quando eu tenho certificação que eu tenho que mostrar só minha técnica, não é nem peso e tal. Aí eu dou uma treinadinha. Do contrário, eu só faço o clean, que é só ter o ombro e tal, e faço com kettlebell. Mas o principal é muito diferente para quem passa e não treina, certo? O mesmo agachamento que você passa e a pessoa está sentindo dor e ela está fazendo perfeitamente o movimento. Se você não treina, você não sabe por que ela está sentindo dor. Mas se você treina, você sabe que ela está pondo força no lugar errado. Aí, simplesmente, só você falar para ela, ó, põe força aqui, nesse ponto X tal. Assim não dói. Então, assim, o principal, primeiro, o que você fizer, você treina. Você não precisa ser o expert, mas você precisa vivenciar aquilo ali que você está fazendo. Segundo, os cursos que eu fiz muito curso. Não sei se vocês lembram da ENAF, Pós-Calda. Não, todo ano eu ia para a ENAF, né? Então, assim, é procurar cursos que cabem no seu bolso também, né? Mas hoje, uma das melhores coisas que aconteceu foi essa pandemia no sentido de conhecimento. Tem muita gente disponibilizando coisa bem mais em conta do que presencial. Para vocês terem uma noção, eu falei que esse Connect, o Perform Better, que era para ter no Brasil, é para R$ 2.800 a brincadeira, para começando. E tá por quanto agora? Não tá nem por 400, via online. E você tem 2 anos para assistir ainda. Então você pode assistir ao vivo, né, que vai ser, ou depois você vai lá, tá no seu computador, você tem mais 2 anos para assistir palestra, você pode filmar depois no próprio computador que você gostou, e você tem um material para você, por um preço assim. E eu já tô com a minha paga. Só que o que eu fiz? Eu ganhei esse Connect por deixar a minha reserva para 2021, que com certeza vai estar mais caro. Mas por quê? Eu falei assim, não, se eu pegar esse dinheiro, eu vou
eu vou gastar, que eu estou mudando de estúdio, né? Estou ampliando um estúdio novo aqui em Franca, vai ficar bem bacana. Uma coisa que eu estou vivendo, só para você entender, estou vivenciando, que eu vivenciei fora do Brasil, eu estou trazendo para cá, né? A estrutura, toda a temática do estúdio. Então, o que eu estou falando? Se eu pego esse dinheiro, eu gasto. Então, deixa lá, já está pago o meu conhecimento. Esse que eu vou ter agora, que vai ser do Athletic Lab, que é uma escola americana também, de treinamento, mas tudo baseado em estudos, né? A gente faz isso, por isso, por isso. Ó, 5 pau os 2 finais de semana. Já estava pago. Então, eu sou assim, eu vou pagando para depois eu fazer, né? Então, eu já vejo, já me programo e tal. Porque é caro. Então, pô, eu poderia fazer esses cursos antes? Não, não poderia. Então, eu fiz. Depois que você faz o primeiro, você vê que tem valor, né? Porque é caro assim, porque infelizmente a nossa moeda é muito desvalorizada, né? Então, você pega lá fora $1.000, hoje é quase 6 mil, né? Entendeu? Então, o conselho que eu dou, principal, no treinamento de movimento, vivencie. Procure, entendeu? Lê pra caramba, sabe? Busca conhecimento, lê muito, mas o principal de tudo é vivência. Não adianta você ir lá no curso, fazer o curso e ficar só anotando, entendeu? E busque cursos práticos, tá? Não adianta você buscar só curso teórico, né? E o que eu vejo que eu tenho dificuldade, né? Hoje, é isso aqui. Eu sou de uma geração que eu fui ter celular depois de velho, nunca joguei videogame, não tinha dinheiro para isso. Então, hoje a geração de vocês mais novos domina a internet, domina o digital. Eu tenho dificuldade com isso. O fora de campo é muito importante. É uma coisa que eu estou estudando agora muito mais, que é, pô, eu sei fazer, mas não sei vender. Então, eu acho que vocês estão muito na minha frente para vender, eu tenho certeza disso, né? Então, o conselho que eu tenho é: busque o conhecimento prático e vivencie. Se você não vivenciar, você não vai saber o que você está falando. Sabe? Agora, quais cursos aí vai depender muito do seu bolso. E, lógico, você vai olhar quem é o cara, o que ele fez, por onde ele passou, você vai ver que não, é interessante ver isso aqui. Alguma coisa você vai aprender. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, eu sou formado em 94, mas desde 92 eu frequento academia. Eu sempre passei o abdominal convencional. Deita aí, deitado, sempre passei. Faz 2017 para cá, nunca mais eu passei. Cara, eu levei 23 anos. Não, 91, 2001, 2011, 26 anos fazendo a coisa errada, porque era o conhecimento que eu tinha. Aí, por isso que eu falo, busquei o conhecimento com as pessoas mais inteligentes do que eu. Aí que eu fui entender que o abdominal, ele é anti-extensão, anti-flexão e anti-rotação. Ele estabiliza o seu corpo para os movimentos. A hora que você acaba o movimento, o abdômen é a desaceleração do seu movimento. Então, tanto isso dinamicamente ou isometricamente. E a gente tem que treinar esse movimento, girar aqui, girando o quadril e brecando no abdômen, porque essa é a função dele, estabilização do corpo para realização dos movimentos. Quem que faz isso aqui, ó? Que hora que você... Tô como se eu tivesse deitado no chão. Mas que momento que eu vou precisar desse exercício? Em nenhum. Em nenhum. Mas para fazer força eu vou precisar do meu abdômen estabilizar para me fazer várias ações. Aí que eu fui entender que muito... o próprio McGill fala. Comece a seguir McGill. McGill. No Instagram. Dr. McGill.
Ele fala que a flexão da coluna, somente com carga, é uma das maiores causas de lesão na coluna lombar. Entendeu? Então, quer dizer, eu fiquei 26 anos fazendo a coisa errada. Era o conhecimento que eu tinha. Eu tenho que falar isso. Tem cliente meu que fala, mas não faço mais aquele. Não faz mais. Porque a gente quer uma coluna saudável e forte. Então, eu aprendi com isso. Eu demorei para aprender, mas foi a oportunidade que eu tive do conhecimento. Hoje eu vou fazer, esse ano, 48 anos. Eu queria ter 20. Igual a maioria aí deve ter 20, 22, 23, 24, 19, sei. Entendeu? Eu queria ter a idade de vocês e ter as oportunidades que eu tive a partir dos 38 anos. Então, aquele negócio. Eu escutei de uma pessoa mais inteligente, por que eu vou fazer? Eu vou aí, porque burro sou eu, continuar fazendo as mesmas coisas, que alguém veio e provou que isso não é legal. Esse é o meu conselho para vocês. Perfeito, Everton. Acho que ficou aqui várias mensagens, né? Para quem pôde prestigiar o evento em tempo real e para quem irá depois acompanhar no canal da LASE os webinários que serão incorporados como conteúdos desse canal, né? Fica aqui já a nossa sugestão para que aqueles que não se inscreveram, né, façam a inscrição no nosso canal, acompanhem os conteúdos, ativem as notificações para serem avisados quando for inserido um novo conteúdo. E eu gostaria de encerrar o nosso evento de hoje agradecendo mais uma vez ao Everton por toda a atenção desde o início, né, em relação ao convite que foi feito, a todos os ligantes que trabalharam muito para que esse evento pudesse acontecer, a todos os presentes que acompanharam aqui, desejando a todos, né, uma boa noite, um bom término de semana, né, que fiquem bem, em segurança, né, na melhor forma possível. E mais uma vez, Everton, muito obrigado, viu? Um grande abraço a você e espero que possamos contar com você em outros momentos como parceiro da LASE. Eu que agradeço e depois você coloca aí pro pessoal, se quiserem me seguir no Instagram, qualquer dúvida que tiver, E9Everton, e qualquer coisa que precisar, ajuda, que às vezes surgiu algum curso que quer fazer, quer perguntar para mim o que eu acho, fica à vontade. E meu e-mail é personaleverton@hotmail.com. Qualquer coisa pode me chamar que assim que puder já respondo logo logo. Tá? Eu que agradeço a todos, paciência aí de estar me ouvindo e foi um prazer estar com vocês essa noite. Foi nosso prazer, Everton. Muito obrigado mais uma vez em nome da LASE, viu? Uma boa noite a todos e até mais. Boa noite.